a ciência se multiplicou. Amém? Lucas capítulo 15 e o versículo 11 fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Diz assim: disse-lhes, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse: pai, dai-me parte dos seus bens, para que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo desoladamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para o seu campo apacentar porcos. Desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Tornando assim, disse: quanto o jornaleiro do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. E levantarei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz como nos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu-se de íntima compaixão, correndo, e lançou o pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: traz depressa a melhor roupa, vestido, põe um anel nas mãos, uma praga nos seus pés, traz um bezerro cevado, matamos e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto, reviveu, e tinha perdido e foi achado, e começou-se a alegrar-se. Amém? Pode sentar, glória a Deus. Hoje, irmãos, nós sabemos que no Brasil comemora-se o Dia dos Pais. Amém? E nós sabemos, irmãos, que muitos pais no dia de hoje se alegrou muito com seus filhos, com a visita dos seus filhos. Muitos vieram de longe, né? Mas muitos, glória a Deus, no dia de hoje, muitas vezes sequer foi relembrado pelos seus filhos, né? Ou muitas vezes recebeu seus filhos em casa e terminaram em brigas. Isso acontece muitos. Mas nós sabemos, irmãos, que o pai sempre ama. Glória a Deus, o pai que tem amor pelos seus filhos, ele sempre ama os seus filhos, porque, irmãos, glória a Deus, isso é a vontade de Deus. E esse pai aqui, glória a Jesus, né, que essa mensagem de Jesus, essa palavra de Jesus, né, trazendo, glória a Deus, sobre o respeito do filho pródigo, o próprio Jesus pregando essa mensagem, trazendo esta palavra, dando exemplos de muitos filhos ingratos, né, e de uma bondade de um pai, de um coração tão grande como é este pai aqui. Jesus dizendo aqui nas suas palavras, dizendo: havia um homem que tinha 2 filhos. Um certo dia, um já cansado de viver através, né, da regra do seu pai, tudo que ele tinha de fazer, ele tinha que obedecer o pai. Então ele pensou bem: não, eu tenho que desfrutar a minha vida, eu tenho que viver a minha vida, eu não posso fazer nada, tudo que eu tenho que pedir para o pai. Então ele chegou até seu pai e disse: pai, dai parte daquilo que me pertence, dos bens, eu quero ir embora, eu quero viver a vida, né? E a Bíblia nos mostra aqui que o pai então deu parte das suas fazendas, daquilo que pertencia aos seus filhos, e era o filho mais novo, catou tudo e foi embora. Mas a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que esse jovem, vivendo, glória a Deus, agora sem regras, sem os mandamentos do pai, vivendo à vontade, amém? Talvez quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, mas um certo dia acabou tudo que ele tinha, glória a Deus. E agora, irmãos, a terra que ele foi era longe, amém? De outras pessoas, né? De outros povoados, aleluia. E agora ele começa a bater de porta em portas, glória a Deus, e achou um único trabalho, que era trabalhar para um homem apacentando os porcos, amém? E a Bíblia nos mostra que ele desejava comer as bolachas
bosta que os porcos comiam, a comida que os porcos comiam. E naquele instante ele começou a pensar, dizer: quantos trabalhadores do meu pai têm com abundância em sua casa, e eu estou aqui perecendo de fome, estou morrendo. Mas eu vou voltar e vou dizer para o meu pai que pequei perante o céu e contra o meu pai. Mas eu vou dizer para ele que não sou digno de se chamar do seu filho, mas que ele me faz como um dos seus trabalhadores. E a Bíblia nos mostra aqui, irmão, então que ele volta para a sua casa, amém? Volta triste, pensando o que vai acontecer. Será que meu pai vai me receber? Amém? Tinha perdido tudo o que ele tinha, mas ele não queria nada mais, senão um trabalho para ele trabalhar, amém? Que o pai dele fizesse como um dos seus jornaleiros. Glória a Deus, essa era a esperança que aquele filho tinha. E quando o pai sempre, talvez o pai esperava a volta dos seus filhos, né? Talvez quantas vezes o pai não dormiu, pensando, né, no seu filho, o que está acontecendo com o meu filho? E ali, quantas vezes talvez aquele pai chorou, ou talvez quantas vezes aquele pai perdeu sonos por causa daquele filho que queria ir embora. Mas num certo dia, ele avistou seu filho vindo, talvez como mendigos, todos rasgados, mas chegando, e ele chegou e abraçou, glória a Deus, seu filho, e aquele filho pediu perdão para o seu pai, e disse: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, não sou digno de se chamar do seu filho, mas me faz como um dos seus jornaleiros, como um dos seus trabalhadores, eu quero que o Senhor me faz. E naquele instante o pai não queria saber, não perguntou para o filho: cadê a sua herança, cadê os seus dinheiros? Aqui não tem mais lugar para você. Não, o pai recebeu com amor e com carinhos, aleluia, o beijou, chamou seu servo e disse: traz aqui as melhores alpagas, as melhores vestiduras, traz o anel, coloca no seu dedo, porque esse meu filho estava morto, glória a Deus, estava perdido e foi achado. Vamos fazer uma festa, porque ele foi encontrado. Amém? O que nós vejamos aqui, um grande amor desse pai. Hoje, quantos filhos que muitas vezes, irmãos, a resposta para o pai, glória a Jesus, é sempre uma resposta, sempre querendo saber mais do que o pai, né? Quando o pai fala algo, ele já fala de sair de casa, não quer mais ser sujeito ao pai. Quantos no dia de hoje que não mora mais com seus pais, né? O pai criou, o pai cuidou, glória a Deus, quando ele pegou uma certa idade, não quis mais obedecer o pai, está aí no mundo sofrendo, amém? Porque aquele que desobedece o pai, aquele que desobedece a mãe, esse não irá bem na face da terra, amém? Porque se o homem, se a mulher, se o filho não obedece o pai, não obedece sua mãe, jamais ele vai obedecer a Deus, jamais, aleluia. Ele pode até ser um crente, mas não entra no reino do céu se ele não amar o seu pai, se ele não amar a sua mãe, se ele não amar a sua família, jamais ele consegue entrar no reino do céu, porque, irmão, Jesus, ele é famílias, amém? E nós vejamos aqui que este pai se alegrou, ele não perguntou: filho, o que aconteceu? Cadê o dinheiro que eu dei para você? Cadê? Não perguntou, porque ele queria abraçar seu filho, o que ele queria, dona Jesus, se alegrar, porque aquele filho estava perdido. E hoje, quantos pais que não conversam com os filhos, amém? Quantos pais que tratam muitas vezes os filhos também com brutalidades, né? Muitas vezes os filhos chegam com uma pergunta e ele com brutalidade responde. Isso está assim hoje. Quantas famílias que hoje não se unem? Por quê? Porque não tem mais paz entre os filhos, as filhas, amém? Glória a Deus, é tudo brigados, né? Eu não vou lá porque eu não gosto de fulano, né? Eu não vou lá porque eu não gosto de ciclanos. Mas está esperando Jesus, está esperando a sua salvação. Não, irmãos, se nós não amarmos o nosso próximo, como diz a palavra do Senhor, glória a Deus, nós não temos parte no reino dos céus, amém? E a Bíblia nos mostra aqui, glória a Jesus, que esse pai, ele não quis saber o que o filho fez, mas ele perdoou seus filhos. Jesus dá um exemplo que Deus é a mesma maneira, amém? Talvez a pessoa
se afasta dos caminhos do Senhor, se distancia do Senhor, vive uma vida errada. Mas no momento que ele voltar para Deus, que ele abrir o seu coração para Deus, Deus está pronto para receber ele e abençoar ele. Amém? Esta foi a mensagem que Jesus queria mostrar para nós através do Filho Pródigo. Que hoje muitas pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, afastados da presença do Senhor, e Jesus queria mostrar como esse pai aqui, Deus também é da mesma maneira. Deus sempre está esperando os seus filhos, as suas filhas, de braços abertos para receber. Não quer saber o que aconteceu, ele quer saber que a pessoa se volta para ele e peça perdão dos seus pecados. Amém? Peça perdão. É isso que Deus quer. Deus quer que o homem, que a mulher sempre peça perdão dos seus erros e reconhece, e ele está pronto ali para abençoar e para dar vitórias. Amém? Então, essa foi a mensagem de Jesus, né? Ele não quis mostrar nessa mensagem aqui que o filho era desobediente ao pai. Não, ele quis mostrar que como o pai é, assim também é o nosso Deus. Amém? Que ele quer que nós se voltamos para eles. E nós sempre temos que voltar para Deus, irmãos. Todos os dias nós temos que se voltar para Deus, esperar Deus, esperar Jesus, porque Jesus está voltando. Amém? Jesus está às portas. Glória a Deus. Muitas pessoas podem dizer: não, vai demorar muito tempo ainda, né? Isso vai demorar. Não vai demorar muito tempo. Jesus está voltando. Amém? Logo as trombetas vai tocar, e aquele que se preparou vai subir com Jesus. O que não se preparou vai ficar. Amém? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas somente aquele que dizer: eu pequei, eu errei, como esse filho disse para o seu pai: eu pequei, eu errei. Glória a Deus. Ele recebeu perdão. Assim também o homem, assim também a mulher, que se voltar para Deus. Amém? Então veja bem, glória a Jesus. Esse Jesus, aleluia, que um dia morreu na cruz, ele quer nos salvar. Glória a Deus. E o mais importante desta palavra aqui, o grande amor desse pai. Amém? A Bíblia nos mostra mais para frente aqui que o filho mais velho, né, que ficou com o pai, quando ele chegou e viu aquela festa, glória a Deus, chamou um dos seus servos e disse: o que está acontecendo? O servo disse: você lembra aquele teu irmão que pegou tudo que tinha, né, gastou aquelas meretrizes, e agora está aí de volta e seu pai fez uma festa para ele. Você vai achar mais para frente, glória a Jesus, o servo dizendo, né, que aquele irmão que ele tinha gastado tudo com as meretrizes e voltou, e o pai estava fazendo uma festa, e aquele filho não queria entrar, ele ficou triste. Amém? E o pai foi ter com ele, e aquele filho começou a reclamar para o pai: pai, quanto tempo eu preciso? Quanto tempo eu estou com o Senhor? O Senhor nunca me deu um cabrito sequer para que eu viesse comemorar com meus amigos. Mas este meu irmão, que gastou tudo o que tinha, não tem mais nada hoje, ele volta e o Senhor faz uma festa. E o pai disse: meu filho, tudo que é meu é teu. Amém? Tudo que é meu é teu. Glória a Deus. Mas esse teu irmão estava perdido, ele foi achado. Amém? Então veja bem, irmãos, que a importância de nós, para Jesus, né, ser um servo do Senhor, de buscar a Deus. Glória a Jesus. Muitas vezes nós vejamos muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, né, que muitas vezes quando a pessoa se dizia, as pessoas diziam: olha, Deus está arrancando, né? Deus está arrancando, Deus está fazendo a limpeza na igreja. Glória a Jesus. É bom que saia mesmo. Não, todos são filhos de Deus. Tem aqueles que é falho, tem aqueles que, glória a Jesus, que luta mais, mas todos são filhos de Deus. E aquele que lutar, aquele que batalhar até o fim, esse terá a sua salvação. Não é o pai que vai salvar o filho, não é o filho que vai salvar o pai, não é meu irmão que vai salvar o outro irmão, mas quem vai salvar é Jesus. O mais importante é orar um em favor do outro e pedir: Senhor, tenha misericórdia, para que o Senhor possa segurar nas mãos dele. Amém? Hoje o que nós vejamos muitas vezes dentro de muitas igrejas é isto, né? Deus está fazendo limpeza. Não. Como que Deus
ele pode fazer uma limpeza. Se Deus, ele manda pregar a sua palavra para o pecador, e depois ele traz para a igreja e Deus vai arrancar. Isso nunca vai acontecer, irmãos. Amém? Nunca. Glória a Jesus. Ah, Deus arrancou fulano da igreja. Não. Deus está querendo trazer um pecador para dentro da igreja. Amém? Porque Deus é como esse Pai. Glória a Deus. Deus quer que os seus filhos obedeçam. Glória a Jesus. E nós sabemos que o nosso Jesus, ele está para voltar para buscar o seu povo. Esta manhã, glória a Jesus, acho que eram as 4 da manhã, eu acordei, glória a Jesus, aí e passei por uma Madonna, e glória a Jesus, eu estava, irmãos, junto com mais uma pessoa, né? E alguém estava nos perseguindo, glória a Deus, e tinha uma multidão de pessoas, muita gente, e nós saímos meio se afastando daquele povo, e de repente, glória a Jesus, viu tipo um clarão nos céus, né, como relâmpagos, né, que dá aquele clarão, e glória a Jesus, e uma voz como uma voz de muitos trovões, né? Quando eu olhei, glória a Jesus, né, eu já estava mais ou menos, como nem sei, mas eu já estava alto no chão, amém? E glória a Jesus, e ali, no momento que eu subi, irmãos, ali, né, eu lembrei, é Jesus arrebatando a sua igreja, amém? Jesus arrebatando poucas pessoas subindo, e a maioria ficando. No momento que isso aconteceu, glória a Jesus, ali, né, que eu subi, né, a roupa foi tocada. Quando eu olhei, estava com uma roupa branca, tipo esse jaleco que eu uso aqui de vez em quando. Glória a Deus, estava de roupa brancas, né, e na minha mão tinha um punhado de micras, tudo de R$1. Glória a Jesus, estava aquele monte de mica na mão, de R$1, né? E uma voz dizia para mim assim: pode jogar fora, porque isso agora não vale mais nada. Aí lá do alto eu joguei aquelas micas para o chão, glória a Jesus, e eu acordei. Amém? O que significa, irmão? O nosso Jesus está às portas. Amém? Jesus está para voltar para buscar o seu povo. As trombetas estavam sendo soadas, e naquela visão ali que eu tive, naquele sonho, poucas pessoas que estavam ali naquela multidão subiu, subiu, a maioria ficou, glória a Jesus. Por quê, irmão? Porque é a palavra do Senhor, a palavra de Cristo. E se você quer, irmãos, glória a Deus, um dia, glória a Jesus, está no bom lugar, irmão, vamos procurar voltar, se humilhar, glória a Deus, como este filho fez, amém? Como este rapaz fez, quando ele viu que não tinha mais solução para ele pensou: eu vou voltar para o meu pai, amém? E vou dizer: pequei, glória a Deus. E ele recebeu o perdão do pai, amém? Glória a Jesus. E foi recebido com uma festa. E a Bíblia disse que quando um pecador se arrepende, há festa no reino dos céus, amém? A Bíblia nos mostra que os anjos de Deus fazem festas. Cada pessoa que levanta a sua mão, que aceita Cristo, que o seu nome é escrito no livro da vida, há festa no reino do céu. Os anjos se alegram, porque mais um morador dos céus. Mas eu tenho certeza também que quando uma pessoa se desvia, os anjos ficam tristes, porque é mais uma pessoa que está perdendo as promessas de Deus, amém? Então nós não podemos perder as promessas de Deus. As promessas do Senhor, ela é muito importante. Glória a Jesus. E o inimigo está aí, Satanás está aí para enganar as pessoas, amém? Satanás está aí para enganar o homem, para enganar a mulher, glória a Jesus, porque ele sabe que o fim dele está chegando, amém? Ele sabe, o diabo conhece a Bíblia, glória a Deus, ele sabe tudo que a palavra de Deus fala, e ele sabe que está próximo, que Jesus voltará. Ele não sabe o dia, mas ele sabe que está próximo, que tudo vai ser cumprido. Os irmãos sabem que o diabo, ele está debaixo da ordem de Deus, ele não faz nada que Deus não ordena, amém? Tudo está debaixo da ordem de Deus. Glória a Jesus. O diabo está nesse mundo para provar a humanidade, mas aquele que, glória a Jesus, que o diabo conseguir ganhar, esse não vai ter parte no reino do céu junto com Jesus, amém? Os irmãos sabem que o diabo está aí, Deus está fazendo provas, Deus está juntando uma nação. O Apocalipse diz que Deus está formando uma nação,
Glória a Deus. Ele está fazendo uma cidade, a Nova Jerusalém, que João viu descendo dos céus. Deus está formando uma nação, e o diabo é o teste da humanidade. Amém? Você veja que Satanás é o teste, porque a Bíblia diz que o milênio, depois do milênio, o diabo vai ser amarrado por 1000 anos. Depois do 1000 anos, o diabo vai ser solto mais uma vez, diz a palavra do Senhor, para testar a humanidade. Vai ser a última prova, glória a Jesus, para ver quem é aquele que está com Deus, para ver quem que é realmente aquele que está com Cristo. Então o inimigo está aí para testar, e aquilo que o inimigo conseguir ganhar, vai ser o salário de Satanás. Amém? Se você não quer pertencer, glória a Deus, os inimigos, é só entregar a tua vida para Jesus e pertencer ao nosso Jesus. Eu sempre tenho falado, existe 2 deuses: o Deus da luz, que promete vida eterna, o Deus das trevas. Aquilo que você fazer vontade desses 2 deuses, amém, é onde você vai estar. Se você fazer a vontade de Deus, que está no céu, você vai estar com Ele lá no céu. Se você fazer a vontade do Deus das trevas, você vai estar com Ele, para Jesus, nesse dia. É simplesmente assim, amém? Então vamos fazer a vontade de Deus, vamos fazer a vontade daquele, glória a Jesus, que está lá nos céus, que deu seu único Filho por nós, para nos garantir a salvação. Vamos fazer como esse jovem fez, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, amém? Porque Jesus, breve ele voltará, e ele disse: aquele que não estiver ligado em mim, que não produzir frutos, né? Meu pai é o lavrador, eu sou a videira, e aquele que não der fruto é lançado fora. Eu digo para você, você já pensou na tua vida assim, que você luta, batalha tudo, e de repente, glória a Jesus, você perder tudo, amém? E daí, irmãos, quantas pessoas que vão perder anos e anos de crente, né? Porque eu sempre digo para os irmãos, não é tempo de crente que salva ninguém, não é você viver 30 anos na igreja, não, 30 anos já sou salvo. Você pode viver um dia na igreja e pode ser salvo, pode aceitar Jesus na hora da morte e pode ser salvo, e pode viver 50 anos na igreja e pode perder a salvação, por muitas vezes, glória a Jesus, não viver a palavra do Senhor de acordo com o que ela é, amém? Porque o que Deus quer é reconhecimento do erro e dos seus pecados, amém? É isso que Deus quer. Por que sempre Deus teve com Davi? Amém? Davi foi o segundo coração de Deus. Por quê? Olha a história de Davi. Você olha para Davi sempre errando. Sempre Davi estava errando. Mas Davi nunca tirou a verdade dentro do seu coração. A verdade permanecia dentro do coração dele. Eu errei, eu pequei. É como esse rapaz fez. Eu errei e eu pequei. Pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. Então eu vou voltar e vou pedir perdão. É isso que Deus quer de nós, amém? Deus quer que nós sempre reconheça que nós somos falhos. Glória a Jesus. E muitas pessoas dizem: não, eu nasci num lar crente, eu sou um cristão, eu sou crente de berço. Não existe isso aí, irmão. Não existe crente de berço. Todas as pessoas, ele tem que aceitar Jesus, amém? Todos têm que aceitar Jesus. Ele criancinha, ele nasceu, ele cresceu, ele pode estar na igreja direto, mas o dia que ele entender, ele tem que aceitar Jesus. Não é porque ele é filho de crente, glória a Jesus, que ele é crente, não. Ele é crente no dia que ele aceitar Jesus como Salvador da sua alma e pedir perdão dos seus pecados também. Aleluia. Nós vejamos muitas pessoas dizendo: não, eu sou crente de berços. Não, crente, glória a Jesus, até o diabo é. Ele é o crente mais velho, só que não obedece. Glória a Jesus. O importante é nós pedir perdão a Deus e reconhecer as nossas falhas, amém? Esse rapaz aqui, glória a Jesus, que é o filho pródigo, ele era judeu, amém? Ele era judeu, e quando ele, glória a Jesus, teve que apacentar porco, irmão, você imagina a crise que ele entrou, amém? O judeu não come porcos, amém? Eles se consideram como imundos. Você imagina agora, aquilo que ele considerava imundo, ele tinha que trabalhar, amém? Aquilo que ele considerava imundo, ele tinha vontade de comer a comida daquilo. Olha a situação que este homem chegou, glória a Deus. Mas quando ele se arrependeu, no mesmo instante que ele estava na miséria, quando ele voltou, ele estava de vestes
importante, e anel no dedos. É isso que Deus faz. Não importa o que o homem, o que a mulher fez, mas quando ele se volta para Deus, Deus coloca o seu nome no livro da vida e dá para ele, glória a Jesus, vestiduras brancas, purificada no sangue de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fica todo de pé. Vamos fazer uma oração a Deus. Vamos clamar a Deus. Vamos pedir a Deus o favor dos pais no dia de hoje. Senhor, meu Deus, estamos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, neste momento de oração, Senhor. Meu Deus, eu me entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, Senhor. Faça a tua obra, meu Deus. Ó meu Pai, o Senhor está aqui, aleluia. Confirme na tua obra, meu Deus. Meu Pai, estende as tuas mãos de poder. Abençoa esta família que está aqui, a família dos meus irmãos, a família das minhas irmãs. Ó meu Deus, em nome de Jesus, abre as portas, Senhor. Abre as portas, meu Pai. Abre as portas, Senhor, da bênção e da vitória, do milagre, da cura, da libertação, da saúde. Meu Deus, abençoa os pais de hoje. Quantos pais chorou, quantos pais choram de hoje, ó Pai. Meu Deus, Senhor, presente dos seus filhos, ou por brigas. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Abençoa os filhos, abençoa os pais, abençoa as mães, abençoa o nosso país, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa nação, todos os países da terra. Vem abençoar, Senhor, vem curar, vem libertar, vem salvar, meu Deus, cada homem, cada mulher, meu Deus, não importa quem ele seja, mas que reconheça Jesus como o Salvador da sua alma, porque Jesus está voltando, o Senhor Jesus está voltando, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorifica o nome de Jesus.